Graças a Deus. Queridos, hoje nós estamos dando início a uma nova série de mensagens intitulada Consciência Crística. Hoje é basicamente uma mensagem de introdução e eu preciso que os irmãos prestem muita atenção, não somente nesta ministração, mas em todas as outras que virão nos próximos domingos, porque este ano de 2019 nós somos convidados a ter um ano de consolidação da fé, consolidação do entendimento concernente à verdade, consolidação de uma vida cristã saudável, de uma vida cristã estável, uma vida cristã próspera para a glória de Deus. Eu sei que o Senhor tem trabalhado muito nas nossas vidas ao longo desses 19 anos de ministério, mas nós estamos vivendo um momento crucial da nossa experiência enquanto ministério apostólico de volta à palavra. E este ano, portanto, será um ano tremendo. Será um ano em que o Senhor vai firmar os nossos alicerces da nossa fé, da nossa consciência. É o ano que o Senhor vai nos ajustar os nossos corações, as nossas mentes, as nossas almas, até mesmo porque eu creio de maneira absoluta que Deus está nos preparando para nos fazer cristãos vencedores. Eu sei que o desejo do seu coração é de ser um cristão vencedor. Portanto, abra bem o seu coração neste momento, abra a sua alma, permita-se ser ministrado pelo Senhor, permita que o Espírito Santo te envolva e Ele te revele aquilo que Ele deseja revelar. Para tanto, volte agora o seu coração em o nome de Jesus. A mensagem dessa noite tem como tema: nós temos a mente de Cristo. Vamos abrir a Escritura na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 6 até o versículo 16. Importante que, a começar por essa leitura, tenhamos atenção redobrada. Toda atenção é pouca ao lermos as Escrituras, para que nada fuja do nosso entendimento daquilo que está sendo dito. O apóstolo Paulo diz assim aos Coríntios, nesta primeira epístola, no capítulo 2, a partir do versículo 6: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga amém. Quero que você repita comigo as palavras do versículo 13, dizendo assim:
disto também falamos. Mas fale com o seu coração, repita com fé, repita com entusiasmo, repita com convicção. Se você não quiser repetir com voz alta, mas se você o fizer com o coração, faça, mas não fique alheio neste momento. Diga assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Palavras ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Agora diga para o seu irmão ao seu lado, diga assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Diga assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém. E para finalizar a nossa declamação coletiva, podemos dizer juntos assim: nós porém, diga, nós porém, temos a mente de Cristo. Maravilha. Queridos, que maravilha podermos começar um ano falando sobre o Evangelho. Concluímos o ano 2018, né? Falando sobre o Evangelho. Começamos o ano 2019 falando sobre o Evangelho, e vamos falar sobre o Evangelho até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é tudo o que nós temos, é o nosso conteúdo, é o nosso fundamento, é a nossa fé, é aquilo que nos sustenta, é aquilo que nos alimenta, é aquilo que nos dá esperança. Quando falamos do Evangelho, entretanto, é preciso nós lembrarmos dessas palavras tão maravilhosas do apóstolo Paulo, porque ao se referir ao Evangelho, o apóstolo Paulo coloca basicamente dois fundamentos. Ele coloca a pessoa de Cristo enquanto um mistério. Analisem comigo, vejam que no capítulo 2, do versículo 8 e 9, falando acerca de Cristo enquanto a sabedoria de Deus, é dito que sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E falando, portanto, do Senhor da glória, é dito: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou. Mas Deus revelou a nós o seu Cristo, revelou a nós o Cristo de Deus, ou como diz o texto, nos revelou o Senhor da glória. Paulo coloca esse Cristo, esse Senhor da glória, enquanto um mistério a ser discernido. E também o apóstolo Paulo coloca a obra que Cristo realizou, a obra de crucificação, ou que seja a obra de redenção. Se os irmãos perceberem, o capítulo 1 inteiro fala acerca da obra de redenção, o Cristo crucificado. E então o apóstolo Paulo vai enfatizar que a mesma mensagem acerca do Cristo também se constitui no mistério. Não somente o Cristo de Deus é um mistério que carece de ser revelado ao homem, como também a obra que Cristo realizou, a obra da cruz, a obra de redenção, também carece de ser revelada pelo Espírito de Deus. De modo que quando o homem, e aqui o apóstolo Paulo usa a expressão, o homem natural, o homem no seu estado de natureza, o homem criado, porém não nascido de Deus, o homem criado por Deus, mas que ainda não possui as suas faculdades elevadas, ou unidas, ou reunidas, ou que sejam alinhadas à mente de Cristo, ao coração de Cristo, ao próprio Cristo. Este homem no estado de natureza, ele não tem os meios, ele não tem a condição
nem mesmo de compreender o significado de Cristo e o significado da morte de Cristo, a ponto de o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículos 23 e 24, dizer que para muitos a cruz de Cristo é loucura, e para outros a cruz de Cristo é escândalo. Eu poderia dizer que se para os judeus era escândalo e para os gregos era loucura, diríamos que nos dias de hoje, para uma grande parte dos homens ainda não renascidos de Deus, a morte de Cristo foi apenas uma morte no tempo, ainda que considerada uma morte vicária, uma morte redentiva, mas muitos ainda não conseguiram compreender o poder dessa morte, o poder que a morte de Cristo, que a obra de Cristo tem de nos elevar ao nível ao qual Deus nos destinou. Há um fato muito claro nas Escrituras, é que Deus destinou o homem para que este homem alcançasse a plena estatura de Cristo. São palavras de Paulo aos Efésios no capítulo 4. Ele diz que nós estamos sendo conduzidos para atingir uma maturidade, e nós estamos crescendo e estamos desenvolvendo e caminhando para chegarmos à estatura de varão perfeito. O fato é que o homem foi criado para, não somente para pertencer a Cristo, mas para alcançar esse nível de maturação, esse nível de compreensão. E nesse ponto, ou nesse entendimento, é interessante porque nós vimos aqui no capítulo 2, Paulo dando ênfase à questão do homem natural, que não pode compreender a mensagem, não pode compreender a verdade, não pode compreender o Cristo de Deus, não pode compreender a obra de Deus, em detrimento ou numa relação de oposição ao homem espiritual, que a tudo julga e que a tudo compreende. E veja que ele diz que as coisas espirituais, elas são nos reveladas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. A Bíblia Sagrada, um conjunto de 66 livros, nos traz aqui uma longa narrativa de muitas histórias, de muitos fatos, de muitos acontecimentos, de muitos personagens. Mas uma coisa é preciso ressaltar, é que a despeito de toda a historicidade das Escrituras, ela traz consigo, como que num veio profundo, uma revelação acerca de coisas espirituais, coisas eternas, coisas que dizem respeito a Deus, ao seu Filho, coisas que dizem respeito ao reino de Deus, usando aqui uma expressão do apóstolo Paulo aos Hebreus, falando das coisas profundas, das coisas excelentes acerca da nossa salvação. Mas para que haja essa recepção dessa revelação, dessa verdade, é preciso que o Espírito de Deus nos revele. Deve haver uma ação do Espírito de Deus no nosso coração. E para que haja essa ação do Espírito de Deus, o nosso espírito e o nosso coração precisam de estar abertos e estar desejosos de receber essa revelação. Cada um de nós precisa orar e dizer: Senhor, olha, eu preciso que a Tua palavra me ilumine o entendimento, me ilumine o coração. Não somente iluminar o intelecto, mas sobretudo iluminar o coração, para que essa luz possa gerar vida, possa gerar em nós uma fé genuína, possa gerar em nós um viver que esteja à altura, né, do que o apóstolo Paulo diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa revelação que o Senhor nos dá visa nos elevar a tal ponto de nós podermos declarar alto e bom som, não somente com a convicção da fé, mas sobretudo com a experiência da verdade, podermos falar: nós, porém, temos a mente de Cristo. E se eu perguntasse aos irmãos, o que os irmãos entendem exatamente quando o apóstolo Paulo diz: nós, porém, temos a mente de Cristo? O que implica necessariamente essas palavras?
o que elas traduzem de fato e de verdade. Imaginem só que, tendo nós a mente de Cristo, é natural que nós pensemos conforme Cristo, ou não? Imaginem vocês que, tendo nós a mente de Cristo, é mais do que natural. Entenda natural não no sentido do homem natural, mas eu quero dizer que, tendo nós a mente de Cristo, o resultado de se ter a mente de Cristo é que nós possamos sentir como Cristo, possamos nós perceber como Cristo. Daí nós teremos um olhar como o de Cristo, teremos um falar como o de Cristo, teremos um andar como o de Cristo, teremos o viver como o viver de Cristo. Em outras palavras, tendo nós a mente de Cristo, nós teremos uma expressão exata acerca daquilo que Cristo é. Poderíamos dizer que Cristo é a expressão exata do Pai. Cristo é a expressão exata daquele que ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. Então o Cristo de Deus se faz homem, se faz carne, e como homem e carne, habita entre os homens, anda entre os homens, toca os homens, conversa com os homens, e então, em carne e na história, o Cristo de Deus pôde manifestar os ricos atributos do Pai. Capítulo 17 de João, Jesus orando ao Pai, ele disse: Pai, eu revelei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Ou seja, Cristo veio e o seu viver era uma manifestação daquilo que o Pai é. Então o Filho poderia dizer, sem nenhum prejuízo: eu tenho a mente do Pai. Ou seja, o Filho é totalmente constituído de tudo aquilo que o Pai é. Então, se o Filho é a expressão exata do Pai, o que dizer daqueles quando se cumpre neles essa palavra: nós porém temos a mente de Cristo? Senão que nós, tendo a mente de Cristo, seremos também uma expressão exata daquilo que o Filho de Deus é e daquilo que Ele viveu neste mundo. Os irmãos já imaginaram que coisa maravilhosa? No dia em que o pastor Alexandre, permita-me eu corrigir, no dia em que o Alexandre, onde quer que ele esteja ou onde quer que ele estiver, seja no seu lar, com suas filhas, com a sua esposa, seja na sua família, com mães, com irmãos, primos, sobrinhos e cunhados e tudo mais, imagine, ou que seja no trânsito, ou que seja na faculdade, ou num supermercado, onde quer que ele esteja, ele seja uma expressão viva, uma expressão exata daquilo que Cristo é. Como será maravilhoso quando você alcançar essa estatura de varão perfeito, quando a mente de Cristo for constituída dentro de você, em cumprimento ao propósito da nova aliança, porque a nova aliança diz que Deus haveria de inscrever na mente e no coração a sua vontade, as suas leis, os seus mandamentos. Imagine que o propósito de Deus, segundo o Novo Testamento, não é que sejamos nós meros imitadores, como o papagaio às vezes imita a voz humana em algum sentido, ou como qualquer outro animal adestrado é capaz de reproduzir algum desejo do homem, ou alguma coisa parecida com o homem. Mas a nova aliança propõe que a mente de Cristo seja gerada e reproduzida dentro de nós. Daí o tema de uma série que começamos hoje, vai por muito tempo, intitulada Consciência Crística. Sobre consciência, nós falamos muito no ano passado, sobretudo na conferência, usamos o termo consciência. Até nós trouxemos uma frase, vocês devem se lembrar, nós falávamos muito: o homem é pura consciência, referindo-se ao fato de que o homem, na sua natureza, conforme Deus o criou, ele foi criado enquanto consciência. O homem enquanto consciência, diferentemente de todos os demais seres. E agora eu gostaria então de expandir um pouco mais essa ideia de consciência crística.
de consciência, trazer talvez um conceito mais claro, mais amplo, para os irmãos entenderem o significado profundo desse termo. Estudando essa palavra, consciência, e mesmo se você parar um pouquinho para observar a formação da palavra, a sua forma, a sua morfologia, consciência, significa simplesmente ter ciência comum, ou ter um conhecimento comum, ter um conhecimento com o todo, ter um conhecimento com todos e com o todo. Os irmãos entenderão claramente o motivo da importância dessa palavra daqui a pouquinho, quando eu abordar sobre a necessidade de nós termos ou sofrermos uma expansão de consciência até alcançar o que nós vamos chamar de consciência crística. Imagine vocês que o homem, quando foi criado, Deus o criou para que ele não somente fosse um ser como todos os outros são na terra, mas o homem foi criado para ter um desenvolvimento em direção ao todo. Infelizmente, a maioria dos homens, em razão do pecado, ele costuma olhar as partes, e olhando as partes, ele interpreta as partes independentemente do todo. Uma visão fracionada, fragmentada, uma visão parcial da coisa, o que jamais pode nos levar à compreensão da verdade de Deus. Basta que você olhe não somente para o cristianismo, que está totalmente fragmentado, mas para as muitas religiões, como que cada um olha o objeto por um lado e passa a pregar aquele aspecto e ignora ou rejeita muitas vezes muito acerca daquela verdade ou outras verdades. O homem se torna praticamente incapaz de ter uma visão clara a respeito do todo. O homem tem essa inclinação e essa tendência de olhar somente partes, e de olhando as partes, considerar, julgar, acreditar que aquela parte é o todo que ele está compreendendo. Pense comigo por um momento que quando Deus criou o homem, Deus o criou, e aí colocando ele ali, logo no princípio, Deus ordenou que este homem, ele crescesse, até o ponto de ele exercer pleno domínio sobre toda a terra, lembram disso? E que ele governasse sobre toda a criação. Portanto, o homem, ele é criado com uma projeção. Lógico que nós sabemos que este homem é um homem profético. Esse homem se cumpre na pessoa de Cristo e do seu corpo. Mas este homem criado originalmente, ele certamente, embora seja um homem profético, porque vai compor o corpo de Cristo, mas ele próprio vai compor esse corpo de Cristo. Ou seja, Cristo, o cabeça da nova criação, e todos os homens redimidos compondo, portanto, esse novo homem para exercer governo, exercer a realeza, exercer o sacerdócio e dominar sobre toda a terra. Ocorre que quando o homem foi criado, não passado muito tempo, não sabemos precisar a quantidade de tempo que houve, mas tão logo o homem se despertou quanto à sua inteligência, capacidade de ler o mundo, de interligar todas as coisas, aconteceu um fato. E aqui eu começo a pontuar algumas coisas e eu chamo aqui a sua atenção. Quando o homem estava pronto, preparado para começar a fazer a leitura das partes, ou seja, fazer a leitura de si mesmo, para que eu existo? Por que Deus me criou? Fazer a leitura do outro, do cosmo, da vida, de Deus, do seu reino. Quando o homem estava pronto para começar a ter a compreensão da perfeita vontade de Deus, aconteceu um fato inusitado, que infelizmente, em razão das mentes de homens naturais, que não conseguem discernir coisas espirituais com espirituais, pelo contrário, tomando das escrituras, pegam o aspecto material e querem entender materialmente, pega o aspecto natural, querendo compreender naturalmente. Ocorreu um fato que passa não raras vezes despercebido. Gênesis capítulo 3, todos vocês conhecem muito bem,
Mas é preciso repensar esse texto. É dito que, capítulo 3, versículo 1: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais que Deus havia feito, disse à mulher. Começa um diálogo, o tão conhecido texto lá da queda do homem. E então, quando a serpente começa a dialogar, a primeira coisa que ela faz é tentar desviar a atenção da mulher, a sua mente, o seu coração, da verdade. Porque o homem criado, ele tem que caminhar na direção de se unir a sua alma, o seu ser, com a dos outros seres criados, para que todos sejam apenas um. Imagine o homem, toda a humanidade sendo um só coração, uma só alma, unidos no único propósito de, sendo um, reinar sobre a terra, governar sobre a terra, e expressar a Deus sobre toda a terra. E agora todos esses homens ali unidos num único propósito de amar a Deus, de servir a Deus, de amar aos homens e servir aos homens, agora em plena comunhão com o restante da criação de Deus, quem sabe de outros mundos, com os anjos criados por Deus, com Cristo, todos naquele único propósito. Então o homem tinha que caminhar nessa direção desse discernimento do todo, para que o homem se integrasse nessa totalidade divina, até porque esse é o propósito de Deus. Lembrem-se que no último dia, todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, e como dizia Efésios, todas as coisas convergirão para ele, para que Cristo seja a centralidade, seja a universalidade, seja a essência em todas as coisas, para que o cosmo e toda a criação estejam completamente reconciliados. O homem tinha que caminhar para esse fim, mas vem a serpente com o intuito de fazer com que o homem não percebesse a sua necessidade nessa integração com o Cristo de Deus, com o Logos. Até porque o termo Logos, que é um termo grego, que na sua Bíblia, em João capítulo 1, está traduzido por verbo. Ela não diz, no princípio era o verbo, sim ou não? A palavra verbo, no grego Logos, se traduz literalmente por razão. A palavra Logos se traduz literalmente razão. Aí por extensão vem palavra, e sucessivamente tem outras acepções. Mas o fato é que o Cristo de Deus é esta razão de todas as coisas. É o que Paulo diz em Atos capítulo 17. Nele, em Cristo, todas as coisas existem. Nele tudo se move, nele tudo vive. Cristo como sendo a essência em todas as coisas, gerando essa unidade. Não é sem razão que o próprio Cristo também ora dizendo: Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Como nós somos um, sejam eles também em nós. Mas a serpente chega exatamente quando o homem precisava começar a trilhar essa viagem, esse caminho na direção dessa unidade de todas as coisas. Quando o homem deveria começar, chega a serpente e começa a desviar a atenção, dizendo: não foi assim que Deus disse. E se você observar, a serpente cita as palavras de Cristo, de Deus, porém ela o faz de modo a inverter o sentido. Deus havia dito: de todas as árvores comerás livremente. A serpente disse: não foi assim que Deus disse? Não comerás de toda árvore que está no jardim? Deus diz: de toda comerá livremente. A serpente diz: não comerás de toda árvore. Enquanto Deus fala que de toda árvore comerás, a serpente diz: de toda árvore não comerás. Inverte o sentido. Começa ali um grande e longo processo de um ministério, que Paulo vai chamar de ministério da iniquidade, o ministério do engano,
A partir de então, o homem seduzido pela serpente, que é o diabo, ele agora está totalmente tomado pelo engodo, pelo engano, pela mentira. Vocês sabem da história. A mulher acabou se envolvendo naquele discurso e diálogo da serpente. A serpente mentiu, dizendo que o homem não morreria comendo do fruto da árvore do conhecimento. Mas o fato é que a mulher, ali representante da parte frágil de toda a humanidade, acabou acreditando na palavra da serpente, acreditando no engano. E a partir daí, vocês sabem da história, o homem, enquanto humanidade, se tornou um ser errante. Nas palavras de Paulo em Efésios capítulo 2, se tornou um homem perdido, errante neste mundo, sem casa, totalmente desamparado, sem esperança, sem Deus no mundo, perdido. O que concorda com a figura que Cristo instaura na parábola do filho pródigo. Quando o filho sai de casa, o que acontece? Ele se torna um errante, sim ou não? Se torna um perdido. Ora, em que consiste a perdição do homem? Amados, em nome de Jesus, olhem, pensem comigo. Falamos tanto que o homem está perdido, e falamos que o homem se perdeu, que o Senhor me achou, não é? Assim ou não? Mas muitas vezes essas palavras perdido e achado fica tão somente num âmbito ou num campo sem muito significado. Eu era perdido, o Senhor me achou. Você está achado? O que significa estar achado? Você se achou, o Senhor te achou, você está encaminhado? Ou será que você ainda continua perdido, vagando? Pastor, mas eu me batizei no ano de 74. Tudo bem, mas você achou o caminho? Você está indo em direção a este alvo para o qual você foi criado? Ou será que você apenas carrega um bojo de doutrinas frias e mortas? Você carrega um bojo de um conhecimento morto, como diz o Senhor à igreja de Sardes: tens nome de que vives e estás morto, não é? Temos que pensar, o homem, quando diz que ele se perdeu, e aí a figura de Gênesis mostra o homem fora do Éden, andando, sem direção, sem rumo. A parábola do filho pródigo mostra o filho errante pelo mundo. Paulo, em Efésios capítulo 2, fala dessa humanidade sem rumo e sem direção, totalmente perdida, errante. Isso significa que este homem, ele, na sua inteligência, no seu coração, na sua alma, ele perdeu totalmente a capacidade de compreender a razão da sua existência. Ele perdeu a capacidade, ele perdeu a visão, a compreensão, e agora tudo o que ele olha fragmentado. Mesmo quando ele serve a Deus, ele procura fazê-lo fragmentamente, no sentido de que agora ele está impedido de voltar à casa do Pai, porque ele não tem uma concepção, uma clareza. E aí nessa perdição, o homem vai criando caminhos de volta a Deus. Ele vai criando. Até porque todo homem, isso são palavras de Paulo em Atos 17, ele foi criado para buscar a Deus. E por isso que o homem, tendo essa necessidade de buscar a Deus, ele vai criando caminhos, ele vai criando suas religiões, ele vai criando suas igrejas, ele vai criando suas denominações. Aí aparece alguém e fala assim: olha, eu estou enxergando, eu fui achado, e eu quero mostrar para vocês o caminho. Aí começa a falar de um tal caminho. Olha, você não pode comer carne, porque a carne, ela acaba entorpecendo o seu espírito humano. Já ouviram dizer alguém que pensa desse modo, que comer carne entorpece o espírito humano e te torna inapto para perceber as coisas espirituais? Quem já ouviu esse argumento em algum lugar? Sim ou não? Nunca ouviu? Inclusive Paulo profetiza isso no tempo dele. Nos tempos de hoje é o que mais tem, inclusive, sem citar nenhum nome,
mas esse pensamento é abundante, não somente em algumas igrejas escatológicas, mas também em algumas igrejas de veia protestante, inclusive, mas também com a veia judaizante. Isso é coisa que vem lá do judaísmo, vem lá de trás. E se esquecem então que Cristo disse: olha, presta atenção, como é que você pensa que encontrou o caminho e agora anuncia um retorno, um caminho, uma direção, pregando, ensinando o que comer carne, ou que seja comer carne de porco, ou que seja qualquer outra coisa de natureza meramente natural ou material? Se você pensa que abstendo-se dessas coisas, você encontrou o caminho, se esquece do que disse Jesus. Olha, preste atenção, tudo o que está fora do homem, entrando nele, não pode contaminá-lo. Veja que tropeçam num fundamento básico do Evangelho. Em outras palavras, tais pessoas com tais entendimentos, construindo seus próprios caminhos de volta a Deus, com a sua própria religião, com a sua própria igreja, sua própria denominação, eles são como homens naturais, que querem interpretar as coisas espirituais naturalmente. Eles não conferem coisas espirituais com coisas espirituais. Eles não discernem que se serve a Deus é no espírito humano e não com o corpo físico. Ainda que tratando-se da prostituição, é dito que o nosso corpo é santuário do Espírito de Deus e, portanto, não se deve dá-lo à prostituição, não se pode dá-lo à impureza. Mas o fato é que os homens, eles vão construindo os seus caminhos como que se eles encontraram, ou como se eles estivessem encontrado a Deus. E aí você vai observando que esses caminhos que os homens vão propondo são caminhos que exigem do outro coisas naturais, ou que seja coisas materiais, um conjunto de coisas, uma carroça de coisas. Imagine vocês que há doutrinas humanas para todo gosto. Tem aqueles que falam: não pode haver bateria no culto. Se tiver uma bateria, e contrabaixo muito menos, viu, Alain? Inclusive, uma ocasião, eu já congreguei num lugar, dizer que não podia tocar contrabaixo na reunião. Quando eu fui me certificar o motivo, eu falei: mas por que não pode ter contrabaixo? Eu queria só um motivo, uma razão. Aí eu falei: não, porque a fulana disse que o contrabaixo estimula os sentidos sensuais. Daí você tira a ideia. A bateria estimula o ritmo, e eventualmente você pode querer dançar, se mexer. Veja como que os homens vão propondo caminhos que são meramente naturais, físicos, exteriores, quando não se fala de usos e costumes, modo de se vestir, modo de comer, lugares, músicas. Ou seja, tentam encaminhar o homem por um caminho que jamais pode levá-lo de volta a Deus. A Escritura diz: é necessário que em nós seja gerada uma mente, uma percepção, seja gerado um novo coração, um novo espírito, que nos habilite a caminhar nessa direção e nos voltar a Deus efetivamente, no encontro, não em algum lugar astral, mas um encontro do coração. Porque quando o homem encontra o reino de Deus dentro de si, lembram? Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Em outro lugar ele diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Esse tesouro está escondido, ele precisa de ser encontrado. Então somente quando o homem ele encontra esse tesouro dentro de si, esse Cristo que habita dentro dele, esse Cristo que é a sua vida, que é a sua essência, somente agora é que esse homem pode começar a trilhar de fato esse caminho em direção a ter Cristo formado
completamente dentro dele. Mas o homem, tão logo ele caiu, tornando-se um errante, ele agora perdeu todo o sentido e toda a orientação e toda a capacidade de discernimento e passou, preste atenção, a viver por meio do engano de Satanás. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, e veja o que o apóstolo Paulo vai colocar acerca de como que essas coisas agem dentro do homem. Capítulo 10, eu vou ler somente a partir do os versículos 4 e 5. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir. Vejam que Paulo fala de armas espirituais para destruir. São as armas ofensivas, são as armas usadas para destruir algo. Paulo fala, portanto, de uma batalha espiritual. Ora, que tipo de batalha Paulo travava? Estamos falando do homem que caiu e se tornou errante, passou a viver segundo o engano. Estamos trazendo para esse texto para os irmãos entenderem. Será que Paulo fazia parte de um exército físico de homens? Paulo lutava fisicamente contra os judeus ou contra os gentios? Que tipo de luta e de batalha era essa que o apóstolo Paulo travava? Paulo era o portador do evangelho para os gentios. Paulo foi aquele que foi designado para conduzir os gentios de volta a Deus. Só que ele diz que agora travava-se uma batalha e ele usava de armas espirituais. E ele diz: as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir o quê? Primeiro, fortalezas. Segundo, anulando nós sofismas. Então nós temos fortalezas, temos sofismas. Versículo 5: e toda altivez que se levante contra o quê? O conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Pensem comigo esse texto. Paulo diz: olha, o maligno, quando trabalha no homem, quando a serpente lá em Gênesis 3 trabalhou no homem, ou começou o seu trabalho dentro do homem, começou com os sofismas. Queridos, em nome de Jesus, vamos pensar isso. Pastor, o que é um sofisma? Um sofisma é uma mentira. Pronto, os irmãos, grosso modo é uma mentira, mas é uma mentira bem contada. Quem já ouviu falar em mentira bem contada? É mentira. Só que aquele que conta mentira, ele fala de um modo para impressionar. Ele toma as palavras do outro e traz. Ele é um verdadeiro orador, eloquente. Ele envolve, traz alguns elementos verdadeiros, mas sutilmente ele vai manipulando o discurso, e aquilo que era supostamente uma verdade, misturada com a mentira, se torna um sofisma. O sofisma, portanto, melhor falando, seria uma meia verdade. É uma mentira bem contada. Então as armas espirituais, diz o apóstolo Paulo, é para anular esses sofismas. Então veja, cuidado, não vamos ficar apenas pensando: não, o homem lá no Éden pecou, a serpente falou, ele caiu. Não, Paulo disse isso aqui aos Coríntios. Não, tudo isso é para nós hoje. Essas palavras são para nós hoje. Por quê? Porque o engano não é somente para o primeiro homem ou para a primeira mulher. Ali simplesmente Moisés, no seu livro, ele sinaliza uma grande ação cósmica de Satanás para afastar todas as criaturas do seu Criador. E ele começa com a mentira. Os sofismas, o engano, a ilusão, a mentira, vai minando toda a capacidade do homem de conhecer a verdade, de discernir a verdade de Deus. De modo que o homem, ele tem uma mente,
Essa razão humana, ela não é sua propriamente. Leve em consideração que no princípio era o verbo, ou que no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Logos é razão. O Cristo de Deus, Ele é a inteligência, Ele é a razão, Ele é o motivo, Ele é a vida, Ele é o princípio em todas as coisas. E portanto, quando o homem, ele se ilude pelo engano da serpente, achando que pode viver por si mesmo, ele não se integra nesse todo de Deus. Ele fica alienado. Por isso que ele se torna um errante, se torna um perdido, porque agora ele está tomado de uma sedução, ele está tomado de mentira, totalmente dominado por muitos sofismas. E dentre muitos sofismas, nós falaremos deles ao longo de outras ministrações, mas um deles, poderíamos dizer, é o grande engano de o homem considerar que Cristo é apenas um pequeno elemento para a sua salvação. Ele não consegue perceber que o Cristo de Deus é tudo em todos. Ele não consegue perceber que esse Cristo de Deus, Ele é a essência de tudo. E agora ele passa a viver por si mesmo e para si mesmo. Então vem o Evangelho para dizer: tem que primeiramente destruir os sofismas. Então veja, nós nunca poderemos dizer que retomamos de fato o caminho da casa do Pai, enquanto estivermos sendo conduzidos por enganos de toda sorte. O pastor Josué falava aqui há pouco, na reunião do Partido do Pão, na ocasião do Partido do Pão, acerca do congregar. Interessante, eu vou falar, né? Estava assistindo a uma ministração daqui, em casa, porque depois que eu ministro, eu chego em casa, eu vou olhar e assistir e ser ministrado pela palavra que foi ministrada aqui. Então, tão logo eu chego em casa, no domingo, eu já ligo o meu computador e fico ali até o final da ministração. E muitos irmãos comentam ali algumas coisas, tem um chat, ficam comentando, um fala paz do Senhor, outro fala uma coisa. E num dado momento da ministração, o pregador falava acerca do congregar, a igreja, o espaço, ou melhor, a igreja enquanto congregação, enquanto um ambiente de cura, de cuidado. Aí alguém colocou assim no comentário do chat, dizendo: eu presto obediência exclusivamente a Cristo. Entenderam? Bem, a minha leitura é muito aguçada. Talvez não tenha nada com nada. Se não tiver nada com nada, essa pessoa tem problema. Porque quem chega numa conversa e fala uma coisa que não tem nexo, ele tem problema. Quem fala coisa fora, tem problema. Mas se tiver nexo, e a minha leitura tem nexo, ele está dizendo: congregar não é coisa para mim, eu vou servir a Cristo, é só Ele, é só eu e Ele. Eu e Ele. Não é de igreja, irmão, aí pastor e cooperador. Não, é eu e Ele, exclusivamente. Aí, no finalzinho, falando então agora por último do amor, ele dizia: o amor é a expressão. Aí eu não podia mais falar, porque já tinha encerrado, não tinha mais chat, né? Estava lá a posteriori, né? Mas eu deveria falar assim: mas como viver esse amor? Exclusivamente você e Cristo. Em primeiro lugar, cadê Cristo? Cádimo, você é servo de Cristo? Sim ou não? Ama Cristo e serve a Cristo. Como é que você serve a Cristo? Não é para responder, só para... Como é que você serve a Cristo, Rosilene? Você já foi na casa dele, foi lá, conversou: Cristo, estou aqui agora, 9 da manhã, para te servir. O que queres? Um cafezinho? Um chá? O que queres de mim, tua serva? Eu quero que você fique aqui. Ajoelha aí, vai rezar. Aí ficou lá rezando. Tá bom, Jesus? Não, ainda não, está me servindo. Será que é assim que se serve a Deus?
Jesus ensina em Mateus capítulo 25, 31 em diante: não se serve a Deus, senão quando eu sirvo ao outro. E é lógico que esse serviço ao outro não se limita a esse ambiente nosso aqui. Ao outro é o meu próximo, seja ele quem for, onde estiver. Por isso que a igreja, enquanto uma comunidade local, é ambiente propício. Nós estamos aqui juntos. Além de todo o serviço que se presta ao outro onde nós estamos, aqui é um lugar onde você pode exercitar os seus dons. Você tem um grupo de pessoas com o qual você pode compartilhar, você pode dar, você pode receber. Então, o maligno, queridos, ele tem muitos sofismas, muitos enganos, e vão nos iludindo. Muitos estão satisfeitos consigo mesmos porque têm um certificado de batismo. Outros estão satisfeitos porque, vindo à reunião do Partido do Pão uma vez por mês, come um pedacinho de pão e bebe um golinho de vinho que não dá nem para limpar a boca do pão que comeu, de tão pouquinho que é. Aí está satisfeito. Comi o pão, bebi o vinho. Eu falo, mas e aí? Ah, pastor, mas não estou entendendo, já que eu vou te fazer tal, e agora? Não, sim, isso aqui é um símbolo, apenas um símbolo. De quê? Do corpo de Cristo? Sim, mas de qual corpo de Cristo? De qual corpo de Cristo? Paulo, explicando sobre isso, ele diz: ora, sendo vós, ou sendo nós, muitos grãos, está aqui a Nayana, acertei? Um grão de trigo. Cádmio, um grão de trigo. Josué, um grão de trigo. Marcinho, um grão de trigo. Cada um de nós, grão de trigo, grão de trigo. Paulo, o apóstolo, grão de trigo. Pedro, grão de trigo. Todos os crentes, grão de trigo. Vários grãos de trigo moídos, se faz uma farinha. E a farinha, da farinha se faz um pão. Por isso ele diz: nós somos um só pão. Aquele pão só tem um sentido para nós aqui nessa noite, para dizer que eu e você estamos lá. Se eu não vejo unidade entre nós, este pão se torna profano para mim. Quanto ao seu significado, por isso Paulo diz que aquele que come indignamente se torna réu do corpo. Ou seja, eu me condeno naquilo que eu estou fazendo e falando, porque eu falo que sou um, mas na prática eu não sou um com vocês. Na prática eu não os amo, não os sirvo, eu falo mal de vocês, eu persigo vocês, eu espreito a vida de vocês, eu critico vocês, eu não oro por vocês, não gosto de vocês. E aí nisso, se eu como do pão, eu estou dizendo que eu sou um com vocês, mas na prática eu não sou um. Então o maligno, ele vai distorcendo verdades. Como assim? Ele distorce verdade dizendo que aquele pão te trará algum sentido espiritual para a sua vida. Não, aquele pão representa um significado espiritual na sua vida. Entendem não? O cálice representa a comunhão no sangue de Cristo. A comunhão, nós temos essa comunhão. Estou me referindo a 1 Coríntios capítulo 10. Então o maligno vai dizendo: não, fica apenas comendo um pãozinho, bebendo um vinhozinho, entrando na piscina 30 vezes para se batizar, feliz. Eu me batizei já 30 vezes. Batizei na católica, depois na batista, depois na presbiteriana. Vai contando, vai reunindo, fazendo uma coleção de certificados de batismo. Aí o maligno vai criando doutrinas, coisas. Pessoas que falam: não, Jesus vai voltar e eu serei arrebatado. Aí passa a discutir a doutrina do arrebatamento, passa a defender um ponto de vista escatológico, que quando vai ser debatido, acaba ofendendo o outro. O irmão usa o conceito escatológico para ofender, para dividir, para separar, para condenar. E está dizendo: eu serei arrebatado. Como arrebatado? Como é que você vai
ser arrebatado se você não quer que o seu coração hoje seja arrebatado para Deus, seja tomado para Deus, elevado para Deus. Aí a doutrina, embora verdadeira, ela se torna apenas um meio de divisão. Tudo isso é obra do maligno, ele fica enganando. Ele quer que você se confunda. Ele quer que você pense que todo esse conjunto de coisas que você carrega ao longo da sua vida como orgulho da sua religiosidade, ele quer que você pense que assim você está bem, enquanto o que Deus quer de fato e de verdade é anular os sofismas, para que você veja, contemple, perceba e compreenda quem é Cristo, qual a sua obra, quem você é dentro do plano de Deus, o que é a igreja, o sentido mais profundo da ressurreição, da segunda vinda de Cristo, do reino milenar, para que você tenha a experiência orgânica dessa verdade trabalhada na sua vida. Cuidado com os sofismas, porque neste momento é possível que a serpente esteja falando aqui, em algum lugar, em algum coração, dizendo: está vendo? O bispo Alexandre está demonstrando, está falando contra as doutrinas de Deus, do batismo, do partir do pão, até do arrebatamento ele falou. Está aí a prova cabal da sua apostasia. Certamente vai haver isso, como já tem havido. Eu não estou dizendo mal do batismo enquanto cerimônia, até porque dia 5 nós vamos realizar lá uma cerimônia de batismo lá na chácara. Eu quero dizer que você não se engane que um banho de água que apenas representa a sua união com Cristo ganhe o status de salvação sobre a sua vida. Para que você deixe de confiar no banho, no pão da padaria, no vinho do mercado, que seja o suco de uva. Para que você deixe de confiar na sua roupa, deixe de confiar no seu cabelo, no sábado que você guarda, na comida que você come ou que você não come. Para que você deixe de confiar na bebida que você não bebe. Para que você deixe de confiar em si mesmo e se reconheça: você pertence a Cristo, você existe nele, se move nele, e você foi feito para amá-lo. E se você o ama, entregar a sua vida para ele, a serviço do seu povo, das suas ovelhas, a serviço do outro, a serviço do homem. Então Paulo diz que as armas espirituais é para anular sofismas. Lógico que existem inúmeros sofismas em outro campo. Eu citei aqui apenas no que acontece no campo mais religioso, né? Mas como o nosso objetivo aqui é falar da nossa libertação dos sofismas, então eu citei mais os casos propriamente dito religiosos, tá bom? Uma vez que se anulam os sofismas, as fortalezas do coração vão caindo, porque os sofismas, uma vez falado, uma vez, 2, 10, 20, 30 anos ouvindo aquilo, recebendo, seguindo, 40 anos, cria-se uma resistência no coração do homem. O homem fica com fortalezas erigidas. O homem religioso, olha, é mais fácil você evangelizar um ateu do que um evangélico. Sabiam disso? Aí a serpente diz: mas é lógico, você também fica querendo evangelizar evangélico. Você tem que evangelizar, é o ateu mesmo, é o incrédulo, não é o evangélico. Não, é o evangélico que tem que ser evangelizado. O ateu também. Também. Todos os homens têm que ser evangelizados. Porque há muitos evangelhos. Como Paulo vai dizer, ele vai declarar, capítulo 11, quando Coríntios, versículo 4, ele diz acerca de muitos evangelhos que no seu tempo já se propagava, que não é o evangelho de Cristo. De todo modo, o fato é que essas fortalezas,
essas resistências. Mesmo quando você ouve a palavra, às vezes você ouve e a dureza do coração, a fortaleza é tão grande, que você não conseguindo ver a si mesmo, você logo redireciona a mensagem para outro. Ou talvez você até mesmo fique sentado, não sei nem porquê, só reprovando. Está vendo? Está errado. Não. E aquele versículo? E aquela situação? Totalmente as fortalezas não permitem a reflexão, não permitem nem o diálogo. Então, uma vez que os sofismas são anulados, as fortalezas vão sendo destruídas. E quando se destrói fortalezas, aquela altivez que se levantava contra o conhecimento de Cristo, ela é lançada por terra. Então veja o quanto que nós precisamos experimentar dessa redenção. Os sofismas precisam de serem anulados, as fortalezas destruídas, e todo pensamento, toda a sua mente seja conduzida. Você quer que a sua mente seja conduzida? Quem quer? Para onde? Levando cativo, pegar a sua mente, fazer a sua mente cativa, escrava, levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Quando a sua mente, os seus pensamentos são agora tomados e conduzidos cativos à obediência de Cristo, você pode dizer: nós temos a mente de Cristo. Entendem, queridos? Nós temos essa busca e essa necessidade. Todas as ministrações sob esse tema geral, mente crística, certamente vão abordar dois lados: a destruição dos sofismas e consequentemente das fortalezas, objetivando conduzir a mente cativa a Cristo. Vamos apresentar não somente essa destruição de sofismas, como vamos estabelecer bases seguras daquilo que é a mente de Cristo. Hoje eu dei apenas alguns exemplos do que seria uma mente contrária a Cristo, mas nós vamos abordar os sofismas, que é o lado negativo, e o aspecto positivo. Como eu posso ter uma mente completamente crística? O que é ter a mente de Cristo gerada em mim?